Eu tenho certeza que você que está começando agora a investir em fundos imobiliários já viu algum conteúdo desse cara aqui, ó. MXRF11, o fundo imobiliário com o maior número de cotistas na B3, o queridinho da bolsa. Será que é tudo isso? Eu sou Ricardo Figueiredo, professor na Finclass, especialista em fundos imobiliários, e hoje a gente vai falar um pouquinho do fundo imobiliário que tem em sua base de cotistas quase metade dos investidores de fundos imobiliários na B3. Separa o material, vem comigo que hoje é dia de destrinchar o MXRF11. Bora! Vamos lá, pessoal. Então, para começar, MXRF11, no momento que eu gravo esse vídeo, ele tem quase 1.400.000 cotistas. Só pra gente ter uma ideia, o último informe mensal do mercado de fundos imobiliários liberado pela B3 divulgou que o mercado de fundos imobiliários tinha 2.800.000 investidores. Quem é esse tal de MXRF11? O MXRF11 é um fundo de papel, ou seja, um fundo de dívida, de crédito ligado ao mercado imobiliário, com gestão XP, já tem um tempinho de estrada e agora eu vou falar um pouquinho mais desse fundo para vocês, para a gente entender como é que ele caiu na graça das pessoas para se tornar o fundo com maior cotistas na bolsa. Então é um fundo de papel que lá atrás teve uma sacada que chamou muita atenção dos investidores. Ele foi um dos precursores a adotar a famosa base 10. É quando a cota é negociada na base de R$10 por cota. Como se o patrimonial, ali no momento da primeira oferta do IPO do fundo, ele fosse precificado a R$10 por cota. Tivemos fundos que depois fizeram um movimento de split ou desdobramento de cotas. Então a cota custava 100. Você tinha uma cota, pagou lá R$100. Aí ele fez um split e a cota passou a custar R$10. Mas agora você não tinha mais uma cota, você tinha 10 cotas. Então você continuou com o patrimônio de 100, só que você tinha 10 cotas agora, R$10 cada um. O caso do MXRF, ele já vem lá atrás, lá de trás com a cota base 10, num período em que praticamente isso não existia. Muitos investidores enxergaram isso como uma boa porta de entrada, porque lembre-se, né, ele é um fundo de papel, de dívida. Estruturalmente, um fundo de dívida, ele paga mais yield do que um fundo de tijolo. Por quê? Todo o retorno esperado de um fundo de dívida vem no yield, vem no dividendo. O tijolo, você vem um pedaço no dividendo e um pedaço você espera da valorização do tijolo. Combo quase que perfeito, né? Renda um pouco mais elevada, afinal ele é um fundo de papel, então não é nenhum mérito, é obrigação dele. E base 10, super acessível. Tinha muita gente que recebia os rendimentos e aproveitava esses rendimentos para comprar mais cotas desse cara aqui. Por quê? Você está no comecinho da jornada ali, esperando um dia juntar um salário mínimo em fundos imobiliários. Eu já até fiz vídeo aqui no canal sobre isso. Mas no comecinho você recebeu lá R$30, R$40 de rendimentos e as cotas dos fundos, a maior parte custavam 100. Você não conseguia comprar uma cota, né? Aí você olhava lá e tinha o MXRF negociando ali perto de R$10. Você falou, opa, tá barato, olha aspas, tá barato, vou comprar esse cara aqui. E assim ele foi se popularizando. Não à toa, a indústria percebeu, isso chamou atenção, ele se tornou rapidamente o fundo com o maior número de cotistas na bolsa. Vários fundos foram adotando essa estratégia de migrar e virar base 10. Fora isso, por óbvio, teve aí influencer fazendo camiseta, eu amo MXRF, análise que é bom nada, mas tudo bem, e foi se popularizando. Agora, a gente vai entrar no detalhe desse fundo. Para começar, ele é um fundo de papel e eu não posso dizer que ele tem a carteira high grade, aquela carteira com risco de crédito mais conservador, onde a possibilidade de um calote, de um default em alguma operação, ela é maior. Eu não posso dizer isso. É uma carteira que tem um quesinho a mais ali de pimentinha. Também não é um high yield, tá? Não é high yield não, mas tem um quesinho a mais de pimentinha. Por quê? Estou aqui com o relatório gerencial dele na tela, o último disponível, e a gente percebe que você tem ali um quesinho de CRIs subordinados, um pouquinho de mezanino, que é uma pimentinha a mais na carteira. Quando você abre um fundo de papel high grade, que preserva ali as melhores métricas de risco de crédito, você dificilmente vai encontrar isso. Cota subordinada, então, é praticamente impossível. Então ele não é um high grade, mas também não chega a ser um high yield, tá, gente? Ele tem uma parte do fundo em operações de fundos imobiliários, em FIIs. Não é muita coisa, tá, gente? Não é muita coisa, mas ele
tem um pouquinho ali em FIIs, e ele tem uma outra coisa que é importante a gente destacar, que aí apimenta um pouco mais a carteira, que é o que ele chama de book de permutas financeiras. Nas permutas financeiras, o fundo ele tá ali como sócio em SPS, ele tem ali SPS, que são sociedades de propósito específico. É ali correndo risco de equity. Eu transcendo a questão do credor, porque o credor ele prevalece ante o sócio. Se eu estou apimentando a mais, se eu estou deixando alguém na minha frente nessa fila de recebimento caso a operação dê problema, os credores recebem antes do que os sócios. Se uma empresa quebra é assim, por exemplo. É óbvio que eu espero um retorno adicional incremental nessa operação, mas ela tem mais risco. E o MXRF tem um book de permutas financeiras. Tá aqui. Ele vem descrevendo todos os projetos bonitinho, um por um. Ó. Brooklyn, Pinheiros. É importante destacar que são desenvolvimentos em regiões muito fortes em São Paulo. Principalmente quando a gente fala do quesito residencial, que é o foco dessas permutas. Então, são regiões onde o residencial vende muito bem para um perfil de público também, que tem um perfil mais resiliente de renda, um perfil de crédito melhor. Atravessa muito bem essa questão do book de permutas financeiras. Mas isso apimenta a carteira. Você precisa saber disso. Passado não é garantia de futuro. Até hoje foi tudo muito bem. As operações são estruturadas de uma maneira muito eficiente. Primeiro fator é conhecer o fundo. Então, o fundo é um pouquinho mais apimentado. Ele não é o high yield, mas ele é um pouquinho mais apimentado. Tanto é que no passado mais já longínquo, mas no passado, teve operação que deu problema. Teve operação que deu problema e teve imóvel que veio parar dentro do fundo. Execução de garantia. Imóvel parar dentro do fundo. Então, isso você já percebe que em algum momento ele tomou um risco aí um pouquinho maior. A carteira hoje é uma carteira adimplente, saudável, sem problemas, mas primeiro fator, conhecer. Então aqui a gente conheceu um pouquinho mais do fundo. Composição do portfólio, vou deixar aqui na tela para você. Ó. Quase 80% é CRI, dívida. Aí você tem 11% que é fundo imobiliário, cota de FII, e 6,7% que é o conjunto de permutas financeiras. Então tá lá a permuta. É uma fatia pequena? É uma fatia pequena, mas é uma pimentinha a mais aí. As taxas estão aí para vocês verem, IPCA mais 8 na aquisição, na marcação ao mercado tá mais ou menos IPCA mais 10, CDI mais 2,7 mais ou menos dos CRIs do nosso querido MXRF. Tá caro, eu vendo. Tá barato, eu compro. Ponto. Não nutro nenhum sentimento por nenhum ativo. Absolutamente nenhum. Então, será que no preço que é negociado compensa MXRF? Vamos para outra plataforma aqui, minha plataforma economática. Quem já viu os vídeos anteriores sabe que eu gosto de usar essa plataforma. É uma plataforma paga, já tô avisando, então não adianta você querer acessar essa plataforma aí de forma gratuita. Não dá, tá, gente? Mas eu tenho aqui informações do mercado de FIIs, ações, título público, os mais diversos indicadores dos ativos dessas classes no Brasil, no exterior e por aí vai. Vou colocar aqui, ó, MXRF11. Yield, realizado últimos 12 meses, 11,9, projetado 12. Vamos falar 12 aí, vai. 12, 16, 12, mais ou menos. E preço sobre valor patrimonial, 1. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não fico fazendo análise de fundo imobiliário olhando dividend yield e PVP. Acho muito raso. Até por isso eu comecei abrindo a carteira mostrando para vocês. Outro fator que eu quero destacar aqui na carteira do MXRF, isso é um ponto super positivo, tá, gente? Ela é mega diversificada, mega diversificada. Então note que o CRI que tem maior peso na carteira pesa 3,4%. 3,4%. Então se esse CRI aqui der pau, virou pó, não consegue executar garantia nenhuma, 3,4% do PL desaparece. 3,4%, gente. É muito pouco. Se acontece uma coisa dessa, eu tenho certeza que a cota cai mais do que isso, porque as pessoas são desesperadas. É isso que acontece, né? Some 3,4%. E aí você vai percebendo que você tem 3 operações que tem mais de 3% do fundo. Depois cai para menos de 3% e aí vira um zero farelo para todo mundo. Meio, 0,15, 0,10, 0,01, 0,02. Então é super diversificado. Ponto positivo para o MXRF por isso. Por que eu falei do dividend yield e do PVP? É muito raso você ficar olhando só para isso. O que você tem que fazer? Abrir a carteira, destrincha quem são os principais devendores, onde está o maior risco ali. A gente viu, super diversificado. Tem a pimentinha, identifiquei a pimentinha. Beleza. PVP 1, para fundo de papel, que não é high yield, o PVP ele é até um bom indicador. Eu tomo mais cuidado quando é high yield. Eu não acredito que a precificação
operação do administrador, ela consegue acompanhar uma eventual deterioração do risco de crédito na velocidade que essa deterioração acontece. Ou seja, o crédito ele tá ali apodrecendo, apodrecendo, apodrecendo e o VP do fundo high yield continua lá impávido colosso. Toma um totozinho aqui, outra colar, mas nem de longe reflete essa deterioração. Agora, no high grade, mesmo na turma que é risco intermediário, eu sinto mais conforto em olhar para o PVP e falar, ok. Aqui a gente tá olhando PVP1, é mais ou menos isso mesmo no momento que eu gravo o vídeo. A gente olhou ali no finalzinho de setembro, tava ali 1.03, 1.04, ou seja, tinha 3% de ágio, 4% de ágio. Então, o ponto é, o fundo é ruim? Como vocês viram, eu mostrei, não, o fundo não é ruim. Tem um pouquinho mais de pimenta, mas a gestão vem conduzindo muito bem isso até agora. Carteira super diversificada, tem qualidade. Mas, será que é a melhor opção para você alocar teu patrimônio em se tratando de fundo de papel? Tem outras opções. Aqui eu não vou fazer nenhuma recomendação de compra, eu só vou abrir outros fundos para a gente dar uma olhadinha. Então vamos lá, vamos pegar um high grade. Na minha concepção, risco de crédito melhor do que MXRF. BTCI 11, gestão BTG. É uma carteira que é mista, CDI e IPCA. Vamos dar uma olhadinha na carteira do MXRF nesse aspecto? 76% é IPCA, 12% é CDI. BTCI é um pouquinho mais equilibrado do que isso, prevalece IPCA, mas é um pouquinho mais equilibrado. Então você tem um blend, uma mistura um pouco melhor. A gente olha ali o yield realizado e esperado, se equivale, né? Mais ou menos a mesma coisa. Mas, olha aqui, ó, em relação ao patrimonial, você tem um desconto de 7%. PVP 0,93. Te dá uma gordurinha, você não tá comprando ali em cima do valor justo, você tá comprando um pouquinho descontado. Então você tem espaço de, inclusive, gerar um eventual ganho de capital se essa precificação ficar mais justa. Nível de risco melhor, geração de renda similar, o que gera um risco-retorno melhor. Porque, olha, eu tenho melhor qualidade de crédito com geração de nível de renda similar. E eu ainda compro com um pouquinho de desconto. Talvez valha a pena você estudar um pouquinho sobre esse fundo. Vamos pegar mais um? Vamos pegar o irmão do MXRF, o XPCI, da mesma gestora, só que ele não é base 10. O BTCI, que eu te mostrei antes, ele é base 10. O XPCI não. O XPCI é base 100. Na minha leitura, a carteira de crédito é melhor, mas ela é um pouco mais concentrada. Mas o risco de crédito é melhor. Só que aqui não é base 10, é base 100. Base 100, olha a cota aqui, 84. Mas tá com desconto, né? 5% de desconto em relação ao patrimonial. Mais uma vez, você abre um espaço, o teu preço de compra aguenta algum desaforo em relação ao valor justo, partindo do pressuposto que o VP é um valor justo e, mais uma vez, para high grade e middle risk, na minha concepção, você pode usar mais essa métrica com conforto, com segurança. E a renda até um pouquinho melhor, tanto a gerada nos 12 meses anteriores, quanto a esperada para os próximos 12 meses. Mesmo gestor, tá? XPCI. Vamos pegar mais um? Vamos pegar uma pimentinha um pouco maior? Vamos pegar o PORD. O PORD é um pouco mais apimentado. Gera mais renda e tem um nível de desconto ainda maior. E olha só, o PORD, por exemplo, quando eu pego o histórico desde que ele veio para a indústria, e já tem um histórico longo, ele bate Bovespa, bate CDI, bate o IFIX. Então aqui eu tomo um pouco mais de risco, inclusive, do que o MXRF, porque o PORD é até um pouco mais concentrado, mas eu também me resguardo aguentando mais desaforo, porque eu tô mais descontado antipatrimonial. Esse fundo é base 10, tem uma liquidez menor, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Será que tem mais coisa? Então vamos olhar. Quineia, KNSC11. KNSC11 é o famoso mexidão da Quineia. Meio CDI, meio IPCA. O PORD é mais IPCA. Quineia é meio CDI, meio IPCA. A Quineia chama de risco intermediário, mas tá flertando ali com high grade, esse intermediário deles. Mas enfim, quase ao par, né? Quase o PVP1 aqui, só que a geração de renda um pouco melhor, numa carteira super diversificada também. Aqui não tem permuta financeira, aqui o negócio é só dívida mesmo. Por isso eu até coloco o KNSC com um risco de um pouquinho melhor do que o próprio MXRF. Esse cara era base 100, não é mais, agora é base 10. Olha aqui a cota 866, nesse fechamento aqui de 1º de outubro. Vem com um histórico interessante também, desde o nascimento do fundo, batendo CDI, batendo Ibovespa, batendo IFIX. Inclusive, esses que eu mostrei têm essa característica, o próprio MXRF também. Eu vou voltar lá no MXRF para vocês darem uma olhada. Também, desde o nascimento dele, ó, batendo IFIX, CDI, Ibovespa. Note que eu te trouxe várias alternativas, algumas um pouco mais apimentadas, como o PORD. Vamos pegar uma pimentinha maior também aqui, ó, REC-R. REC-R também teve que executar garantia, tem imóvel no portfólio, é um pouco mais apimentado aí do que o MXRF, mas tá lá, ó, um baita desconto em relação a patrimonial, ou seja, aguenta desaforo essa precificação, entrega de renda superior. Você quer tomar um pouco
mais de risco, tem risco-retorno melhor que o MXRF. Você tem um perfil um pouquinho mais pé no chão, eu, por exemplo, tenho esse tipo de perfil, você tem risco-retorno mais adequado que o MXRF. Então, o MXRF é um fundo ruim? Não, não é. Só que existem opções com risco-retorno mais adequado. Eu mostrei algumas para você abrir, estudar, entender mais, conhecer mais sobre os fundos, entender se faz sentido na tua carteira ou não. O ponto é que o fato do MXRF tá aí, 1 milhão e quase 400 mil cotistas. Pô, se tamanho de torcida garantisse alguma coisa, a China tinha 12 Copas do Mundo. E não tem. Então não é indo com a manada que você vai obter os melhores resultados. Eu quero saber nos comentários, conta pra mim nos comentários se você tem MXRF na sua posição. Tá carregando MXRF? Te ajudei a refletir um pouco mais sobre essa posição da sua carteira com essas alternativas que eu aqui coloquei. E se você quiser a minha ajuda para selecionar fundos imobiliários, se você quiser a ajuda dos analistas da Finclass para selecionar as mais diversas classes de ativo, ações, criptomoedas, renda fixa, bem, eu te convido a se juntar aos assinantes da Finclass. Tem um conjunto com mais de 70 aulas para você aprender do básico ao avançado sobre finanças, sobre investimento, sobre economia, professores super gabaritados, feras do mercado. Tem as carteiras recomendadas, uma carteira focada em construção de patrimônio, outra focada em geração de renda passiva. Então a gente já faz a seleção justamente para que você não necessariamente acompanhe movimentos de manada, para que você carregue uma carteira que tenha o melhor risco-retorno. A live todo dia com analista para você tirar dúvida, nossa comunidade para você interagir com os outros assinantes, colocar sua dúvida para os nossos moderadores e analistas esclarecerem as suas dúvidas. Tudo isso para você numa condição super especial, o link está na descrição do vídeo. Eu já peço o seu like, o like não é tributado ainda, peço o seu like porque ele ajuda a gente a identificar o vídeo que está fazendo sucesso, o vídeo do conteúdo que você gosta, porque a gente vai produzir ainda mais para você. Aproveita, compartilha esse vídeo para o seu amigo, seu parente, seu familiar, não ir junto com a manada, entender um pouco mais como a gente deve encontrar alternativas que melhor remuneram o nosso rico dinheirinho. Te espero no próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.